Olá, eu sou a professora Késia, da disciplina de Ciências, e o tema que nós vamos trabalhar hoje são as briófitas. Como objetivos da aula, nós temos identificar as principais características do grupo das briófitas e também conhecer as estruturas que compõem as briófitas. Olhando para cá, para essas imagens, você já viu as plantas das imagens? Em que tipo de ambiente elas costumam aparecer? Então, você já viu em algum momento esse tipo de planta? E se sim, quais eram as condições? Qual era o tipo de ambiente? Era um ambiente mais iluminado ou mais sombreado, mais seco ou úmido? Quais eram as condições que a encontraram? Então, para que a gente consiga compreender melhor esse grupo, é interessante a gente relembrar também alguns conceitos, como a própria divisão de reinos, né? Então, existem 5 reinos dos seres vivos. E essa divisão, ela acontece para agrupar os indivíduos de acordo com as semelhanças e características entre eles, né? Então, um primeiro reino é o reino plantae, ou reino vegetal, e ele vai envolver as plantas. Aí existem algumas características que definem esses grupos. O reino plantae, ele vai nos trazer organismos eucariontes. Então, relembrando esse termo, eucarionte vai ser tratado de um organismo que possui célula com núcleo organizado. Pluricelulares, ou seja, organismos com mais de uma célula. E também são seres autótrofos fotossintetizantes. Então, o que significa? Autótrofos nos remete a indivíduos que produzem o seu próprio alimento a partir da fotossíntese. Então, a fotossíntese é um processo realizado pelas plantas que vai acontecer a partir de 3 elementos, né? Então, eu preciso da água absorvida pelas raízes, preciso da luz solar e também do gás carbônico captado do meio. Esses 3 elementos vão gerar energia, que é a glicose, e também a liberação do gás oxigênio. Então, esse processo é o processo de fotossíntese realizado pelas plantas, que ocorre para a obtenção, então, de alimento, de energia para as plantas. Aí nós temos o reino Animalia, que é o reino dos animais. São organismos eucariontes também, ou seja, células com núcleo organizado, pluricelulares, ou seja, organismos com mais de uma célula, mas nesse caso, com relação à alimentação, eles vão ser organismos heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. Então, para a produção de alimento, eles precisam, para a obtenção de energia, eles precisam consumir outros recursos externos, que geralmente envolvem ali a cadeia alimentar. E aí nós temos o reino Fungi, que envolve os fungos, reino Monera, que vai então definir para nós seres vivos unicelulares. Então, nesse caso, envolve somente uma célula unicelular e procariontes. Então, nesse caso, vão ser células que não possuem núcleo organizado, tá? E esse reino, ele vai envolver bactérias e também cianobactérias. Aí nós vamos para o nosso último reino, que é o reino protista. Então, esse reino, ele vai envolver organismos unicelulares, então somente uma célula, e organismos eucariontes e procariontes. Então, dependendo da espécie que eu estou falando, ele vai então envolver organismo com células com núcleo organizado e outras com células sem o núcleo organizado, E aí nós temos como representantes do reino protista os protozoários e as algas. Então, o reino onde estão inclusas as briófitas é o reino plantae, reino vegetal, reino das plantas. E o reino plantae, ele envolve uma grande diversidade de plantas, como vocês conseguem visualizar aqui na imagem. Então, a gente tem algumas imagens aqui que apresentam fruto, que apresentam flores, A gente, então, tem essa diferenciação dentro desse reino. Então, para que ocorra essa divisão, essa diferenciação entre as plantas,
existem subgrupos dentro do reino plantar. E aí, esses grupos, eles vão ser organizados, diferenciados, de acordo com a presença ou a ausência de determinadas características, de determinadas estruturas. Então, falando sobre as briófitas, que é o primeiro grupo de plantas que nós vamos estudar, elas envolvem algumas características importantes que definem esse grupo, como o fato de elas serem avasculares. O que significa um organismo avascular? Que não possui vasos condutores. Então, se ela não possui vasos condutores, como que é realizado esse processo de transporte de água e nutrientes para a planta? Por difusão. E esse processo, então, ele ocorre de célula em célula. E por ser um processo mais lento, ele vai definir a segunda característica, que é o fato das plantas, as briófitas, serem plantas de pequeno porte, tá? Por esse processo, né, de transporte ali de água e nutrientes ser mais lento, por ser de célula em célula. E aí, esse tipo de planta, aqui tá uma imagem, né, representando uma briófita, ele vai viver em locais úmidos e sombreados. Então, esse é o tipo de ambiente onde essas plantas vão ser encontradas. Como representantes desse grupo, nós temos três, né? E aí nós temos os musgos, temos as hepatófitas, ou hepáticas também chamadas, e os antóceros. Então, esses são os três representantes do grupo das briófitas. Como estrutura, né, comparada aos outros grupos, a estrutura das briófitas é extremamente simples, né? E aí as briófitas, elas não têm folhas, caules e raízes verdadeiros, eles têm estruturas mais primitivas, por assim dizer. Então a gente tem rizoide, tem cauloide, tem filoide, e aí vão ser estruturas praticamente com as mesmas funcionalidades, né? De, então, absorção, rizoide, cauloide, sustentação e filoide ali na planta. E aí, isso tudo aqui vai representar um gametófito, tá? Pessoal, para que a gente consiga, então, aplicar o nosso conhecimento e para que eu consiga avaliar vocês, investigar o conhecimento, eu preparei uma atividade prática para vocês. Vocês vão realizar em casa, tá? Então, é uma atividade de investigação, de observação, e ela se chama Explorando o Quintal de Casa. Lembrando que essa atividade, ela pode ser realizada tanto na sua casa, mas como também, de repente, na casa de um amigo, de um parente ou nos arredores lá da sua vila. Essa atividade, ela vai consistir na observação, na investigação lá do quintal da casa que você escolher, e você vai, então, responder 3 perguntinhas no caderno de vocês. A primeira pergunta, ela diz o seguinte: você conseguiu identificar algum exemplar de briófita? Então, vocês nessa investigação, nessa observação, vocês vão tentar identificar, agora que você já sabe as características desse grupo, algum exemplar de briófita. Se sim, qual ambiente ela estava? Então, vocês vão descrever na segunda pergunta que tipo de ambiente vocês encontraram ela. Se era, de repente, num cantinho do muro, se ela estava sobre o tronco de uma árvore, que tipo de ambiente ela estava. Se era mais iluminado ou se era sombreado. Então, nessa segunda pergunta, vocês vão me dizer isso. Na terceira pergunta, ela diz o seguinte: represente, através de um desenho, o que observou. Então, nessa última pergunta, vocês vão unir, né, a primeira e a segunda pergunta e vão fazer uma representação, através de um desenho, aquilo que você observou. Então, o exemplar de briófita e aonde ela estava localizada, o tipo de ambiente que ela estava. Então, agora é com você. Vai ficar, então, como tarefa de casa. Na próxima aula, vocês trazem a tarefa e nós vamos discutir, então, essas observações. Vamos compartilhar com os colegas aquilo que foi visto, para que a gente consiga, então, compreender melhor esse conteúdo,
contextualizar e, se tiverem algumas dúvidas, também a gente pode estar discutindo nessa próxima aula. Muito obrigada, até a próxima!